A seguir, encontro com o esporte. Oferecimento Troller Contabilidade. Boa noite para você que nos assiste aí no Encontro com o Esporte. No programa de hoje, nós temos aqui a presença do Sérgio Lacerda, técnico da ALAF. E para você que ficou desatualizado, porventura não se atualizou de alguma coisa do esporte, não se preocupe. Nós temos aqui José Roberto Gasparotto, o homem que vai trazer todas as informações para você, não é, Gasparotto? É isso, Mari. Obrigado pela tua presença aqui, tá, Lacerda? Eu vou dar um palinho assim com relação ao jogo do Lajadense. O Lajadense que joga uma partida muito difícil diante do Juventude. O Juventude, mesmo que venha sem 4 titulares e parece que vai preservar ainda mais 2 atletas em função do segundo cartão amarelo, é um adversário muito difícil de atuar contra eles. Tendo em vista lá a posição na tabela, que está lá em segundo lugar na tabela e o Grêmio em primeiro. Esse jogo aqui no Florestal, no domingo às 17 horas, é uma oportunidade para a equipe jogar junto com o torcedor. Porque se a torcida for ao estádio, lotar o estádio, como vem acontecendo nos últimos jogos aqui no Estádio Florestal, nós vamos ter chances reais de vencer a equipe do Juventude. O Benhur Pereira tem feito uns testes, porque nós não vamos poder contar com o nosso capitão, Thiago Salete, o nosso zagueirão, e tem feito uns testes, fez um amistoso diante aí do Brasil de Farroupilha, onde vencemos por 1-0 com o gol do Maicon. O Maicon entrou no segundo tempo e, segundo o pessoal lá que esteve presente, eu não estava porque estava viajando com o pessoal da LAF, segundo aí a imprensa, ele fez um belo segundo tempo, está com arrancada de novo, não tem aquela mesma movimentação que os demais jogadores, mas ele vem assim para somar diante do grupo, porque é um jogador também que não tem, dentro daquele grupo que vinha atuando, não tem essas características que o Maicon tem, que é um jogador que parte mais para cima do adversário em velocidade e faz o cruzamento. Então acho que diante lá do Juventude nós vamos ter a presença provavelmente do Gonçalves na zaga. Ele esteve conosco aqui no último programa, ele está bem ansioso por essa participação, né, Mari? Mas também devemos observar que temos o Bergamin e temos o Gabriel lá também, que estão na disputa pela posição. Gaspo, inclusive eu estive fazendo o treino do Lajadense e conversei com o Benhur e eu fiz esse questionamento para ele, se entrar o Gonçalves ou não. Ele disse que ele tem uma semana ainda, que ele não tem nada definido e que ele vai fazer testes para definir quem vai colocar, se é o Gonçalves, Gabriel, enfim. Mas eu quero fazer um convite para você, lajadense, que vá até o estádio no domingo, que participe, que esteja presente. Para o time isso é muito importante. Ver a torcida em peso, fazendo bagunça, barulho ali com o pessoal, é importante que você vá no jogo. Que fique esse convite, né, Gasparotto? É o 12º jogador, o torcedor, né? Bom, hoje à noite, logo mais, daqui umas 2, 3 horas, nós vamos ter uma reunião lá na sede das Livata. O presidente Vianney Rames convocou todos os presidentes das ligas aqui da região, onde para definir as competições que começam a ser realizadas aqui no Vale do Taquari. Então você ainda que está meio desavisado, que não leu hoje no informativo ou não escutou pela rádio, hoje às 20h30 lá na sede das Livata, reunião com todos os presidentes da liga. E assim, retornando ao Lajadense, né, da satisfação de ter a equipe do Lajadense na primeira divisão e também no futsal. O futsal aqui que nós viemos num trabalho desde 2006, um trabalho muito bom que está sendo realizado aqui pelos abnegados desse esporte. Agora, ontem à noite, tivemos aqui na sede campestre a apresentação oficial dos jogadores que vão compor o grupo nessa temporada. Eu, sinceramente, nos últimos anos não tinha visto assim um grupo tão grande de pessoas da imprensa e também de pessoas ligadas à prefeitura, Câmara de Vereadores e outros setores, outros segmentos aqui da nossa comunidade, prestigiando lá a apresentação da LAF. Eu acho que esse ano tem tudo para nós conseguirmos ainda
alcançar uma meta maior do que vem sendo realizada. Para isso, a direção manteve o técnico Sérgio Lacerda como nosso treinador, e hoje o Sérgio está aqui conosco e nós vamos poder analisar um pouco com relação do grupo que já está iniciando, já iniciou os trabalhos lá com o Bige Preto, que é o preparador físico, mas que em breve estará dentro da quadra lá sob o comando do Sérgio. Então, Sérgio, esse grupo aí foi escolhido a dedo? Primeiramente, eu acho que a satisfação de estar aqui presente, o convite de vocês para falar, de futsal e da LAF. A gente, como você mesmo falou, está à frente do grupo, nesse ano 2011, procurando, nesse início de trabalho aí, dar um bom início de trabalho para que a gente possa ter sucesso, no ano de 2011, com uma qualidade maior de trabalho, uma quantidade maior de jogadores também. Como você falou, a pergunta em relação ao grupo, a gente tentou, dentro das possibilidades também da direção, era interesse ficar com a maioria do grupo, alguns a gente conseguiu negociar e ficar, outros por escolha ou por não haver um acerto na parte financeira também, a gente não conseguiu manter, E, ao meu modo de ver, trouxe alguns jogadores que trabalharam comigo, em outras equipes, e alguns por indicação, Tem alguns amigos de trabalho também, outros até pela própria direção, que nos colocou alguns nomes, a gente foi atrás para ver e se informar, até para a gente diminuir a margem de erro em relação à contratação. A gente procurou fazer uma avaliação, e ao meu modo de ver, em relação ao ano passado, não que o grupo do ano passado é um grupo muito bom para trabalhar, a gente sempre ressaltou isso aí, teve condições de fazer um bom trabalho, mas eu acho que o grupo desse ano tem um fator que eu acho que foi determinante ano passado, a nível de, principalmente a segunda, depois passados 4 meses de trabalho, sim, que já começa a sobrecarregar um pouquinho, tendo visto nosso grupo pequeno, a gente conseguiu fazer um grupo, nesse início de temporada, um grupo maior, uma quantidade maior de atletas, com um pouquinho mais de características, a gente conseguiu diversificar um pouquinho e ter mais opções na mudança, às vezes, tática do jogo em relação à característica do jogador. Essa mudança tática, sim, em função da característica do jogador, como tu citaste, eu me lembro que na temporada passada, em função de lesões, tu tinha bastante dificuldades assim, em armar a equipe, Lacerda? Nesse ano, assim, com esses jogadores que vieram, nós fizemos contratações de 8 atletas que jogaram a liga, Então nós vamos ter um pouco de experiência também, aliado também a essa... tu vai poder mesclar tipos de jogo, atuação dentro da equipe? Com certeza, mas assim, e não é claro que se fala em liga, o parâmetro, o pessoal não, de repente não acompanha tanta gente. O atleta é melhor ou pior, é claro que todo mundo briga pelo trabalhar numa liga, jogar uma liga, mas assim, que não crie também um oba-oba, que a equipe Lajeado não vai ter show, não vai ter. Eu acho que a gente qualificou o grupo em relação, principalmente o que eu falo, a gente tem um número maior de jogadores, que o meu modo de ver, ano passado foi uma coisa que a gente chegou ali no primeiro mata-mata contra o Atlântico, fez diferença. Não é justificar a derrota, é explicar para o pessoal entenda, quem é do meio esportivo sabe disso. A gente foi para um mata-mata com o Atlântico. Se a gente for ver no retrospecto, na estatística, não perdeu o jogo para o Atlântico. A gente foi no mata-mata perder, porque a gente jogou uma quinta-feira aqui um jogo decisivo, vindo num sábado, com outro jogo de mata-mata desgastante, para jogar numa quinta e num sábado com o Atlântico. Uma equipe que disputa a liga, mas que nós jogamos todos os jogos de igual para igual, não perdemos para eles aqui. Então fez diferença isso. Aí depois fomos na reta final do segundo turno, a mesma coisa. Então assim, é uma coisa que a gente não precisou ser o Lacerda, o pessoal da direção também, entendeu? Que a gente precisava dar um pouquinho mais de quantidade de jogadores, até eu não falo não só para os jogos, para dar um pouquinho mais de qualidade no treinamento, porque você treinar hoje, de manhã e de tarde, com 10, 12 atletas no ritmo que é o futsal, começa a sobrecarregar, você tem que dosar treinamento, a qualidade automaticamente cai também, a intensidade você tem que diminuir também, e foi mais ou menos uma consequência que aconteceu no segundo semestre. Então automaticamente a gente sentiu bastante isso na reta final ali do campeonato. Então a gente quer crer que com essa, um maior número de jogadores, a gente consiga dar um pouquinho mais de qualidade a nível de treinamento, e que no segundo semestre principalmente a gente consiga manter a qualidade de partidas e atuações de partida, que a gente consiga, como você mesmo falou, vamos ter mais opções de característica de jogo, a gente vai ter, mas não fugindo daquilo que eu acredito assim, mas o principal nesse grupo, que faltou um pouquinho para nós, no grupo do ano passado, que aqueles momentos decisivos, a característica da nossa equipe do ano passado, era uma equipe que jogava muito.
atacava, e tem que ser assim, eu gosto que seja assim. Mas em jogos equilibrados, como foi ali naqueles momentos decisivos, não é quem mais ataca que ganha o jogo, é mais equilibrado, né? Mas é em cima disso que eu me expressei contigo, Lacerda, com relação à experiência dessas pessoas que estão lá atuando pela liga. Então, de repente, essa equipe nossa, cadenciam eu acho que mais assim, o jogo. É mais madura. Eu acho assim, alguns jogadores que vieram são mais maduros e mais... Mas tem jogadores de 17, 18 anos também, sim, bastante, né? Bastante. Mas, isso assim, é positivo ou negativo? Não, eu falo assim, não tem idade para te colocar teu potencial, e eu não meço assim, que a gente também foi atleta também. É claro que a gente não vai esperar num adolescente de 18 anos atleta, igual o de 25 que já se deparou com algumas adversidades que o de 18 vai, né? A gente tem que trabalhar isso também, principalmente o lado psicológico. Mas se o menino de 18 anos tem um potencial, a gente tem que botar para jogar, porque não vou esperar, eu sempre falo, o cara que não vai esperar até 25 para ser alguma coisa. Como é que vocês descobriram esses jogadores mais novos? Assim, eu costumo escutar todo mundo, e a gente está aberto ali aqui na LAF hoje, para que, falou, tem um menino lá assim, não tem problema, vamos ver, vamos analisar, vamos ver. E eu sempre falo que hoje está muito igual ao esporte. Todo mundo tem o seu potencial, a sua característica, mas hoje o fundamental, que tinha muito antigamente, era a qualidade, né? Não só no nosso esporte, nos outros, tinha muita qualidade, e tinha também o guri querer a coisa, querer jogar futebol, querer aprender. Hoje está muito assim, a qualidade caiu um pouquinho, não é só o nosso esporte, e assim, o guri não está tão disciplinado, tão querendo como antigamente. Então eu sempre falo assim, uma vez mulher, tem um menino, não, manda, mas ele quer a coisa, o menino quer ser alguém, quer trabalhar, porque hoje eu acho que é fundamental no esporte, assim, a gente querer ser disciplinado e ir mais cedo, chegar sair mais tarde, escutar os outros, né? Que a gente não vê tanto isso, né? Quando o menino apresenta uma adversidade para ele, logo não sabe fazer, ele se retrai e vira as costas e vai embora. Então, antigamente não era tanto assim. Eu notei que tem jogadores ali de 17 anos, né, Lacerda? Como é que vocês trabalham essa questão com os pais, essa contratação desses jogadores menores de idade? Você tocou no assunto que eu me preocupo, porque assim, não é só trazer, né? Você tem que pegar e ver de quem está vindo e de onde está vindo, né? E assim, tem alguns meninos que vieram da região ali de Santa Catarina do Oeste, ali, que a gente... Tem alguns amigos que jogaram junto com a gente. Tem muitas pessoas que saem dali do Oeste, né? Sim, e tem assim, gente daqui também, tem o próprio Rafa, que está aí vindo agora, que é um menino que trabalhou um pouquinho no final do ano com a gente, viu que tem um potencial a ser desenvolvido, que eu sempre falo, tem que haver o lado extra quadra, que não é tirar o menino da casa, jogar num quarto lá, dar comida e achar que o cara vai desenvolver alguma coisa. Acho que é um ser humano, sempre falo que o atleta, o menino tem que estar bem na cabeça para poder render. Os outros, qualquer outra área também é assim, e eu sempre falo, na pessoa do Nena, né, do Walter ali, ele procurar ligar para o pai, dar tranquilidade para o pai. Tem alguns que vieram aqui, ver onde é que vai morar, se vai estudar ou não vai estudar, que tudo é uma somatória de fatores que vai fazer o menino desenvolver. E tem, como eu falei, tem gente daqui, tem uns meninos de fora que vieram também com idade de 17, 18 anos, que não querem, você está tirando ele de casa dos pais, né? Então tem uma responsabilidade também, porque o Lacerda está aqui mas eu sou pai também, tem um menino de 20, um de 6, e a gente se preocupa com isso porque foi atleta e tem filho também. Então eu acho que é importante, eu falo, você já tocou no assunto, criar um perfil, não só a cidade, a LAF, né? Tá vindo para a LAF, lá, o salário sai em dia, a cidade é boa, pessoal, né? Respeita isso, tem uma boa alimentação, e para que, é igual a empresa, você é a referência, né, é bom para ir para lá, o pessoal começa a vir, não está sendo diferente aqui. É bacana isso que vocês dão essa oportunidade a esses novos atletas que talvez não teriam como se consagrar no esporte se não fosse essa oportunidade, né? Mas, Lacerda, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, né, Gasparotto, também? Isso. E o Encontro com o Esporte volta daqui a pouquinho, não sai daí. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033.